Uma boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais um culto de estudo bíblico, as nossas quintas-feiras, nossa igreja. Nós temos o privilégio de reunir para estudar a palavra. E hoje nós, mais uma vez, nos reunimos, claro, não de maneira como gostaríamos, cada um em seu lar, mas mesmo assim nós temos o privilégio de juntos poder estudar a palavra do Senhor. E mais uma vez queremos te agradecer pela sua audiência, você que está conosco aí, nos abençoando com as suas orações, com a sua intercessão, com o seu apoio, e que Deus continue abençoando a todos vocês, e que esse tempo que nós passamos juntos, mesmo de forma online, estudando a palavra do Senhor, que possa ser um tempo de refrigério, de edificação, de consolo para todos nós. Nós vamos começar então o nosso culto desta noite fazendo a leitura lá em um parágrafo do capítulo 40 do livro do profeta Isaías, quando fala da majestade do Senhor. Começa no versículo 12 e vai até o versículo 31. Nós vamos ler só até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo 40, a partir do verso 12, diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Então, com essa leitura da palavra do Senhor, que descreve a grandeza do Deus que nós servimos, nós vamos dar início a esse culto de estudo bíblico, lembrando que Ele, em toda a sua soberania, em toda a sua glória, Ele se revelou a nós por intermédio de Cristo Jesus, por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário e através da sua palavra. Portanto, todas as vezes que nós abrimos a palavra e vamos fazer a leitura da Bíblia, Deus está disposto, prontamente disposto a falar ao meu coração, ao seu coração. Resta a nós estarmos dispostos também a ouvir a voz do Senhor. E certamente Ele tem algo a me falar, tem algo a te falar nesta noite, através do estudo da palavra. Por isso eu queria te convidar para que, se você puder, aí onde você estiver, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração e depois nós vamos então passar a nossa meditação. Desta noite nós estamos estudando a carta aos Gálatas, é um estudo expositivo sequencial, e aí nós vamos hoje ter o privilégio de aprender sobre os desígnios do Senhor, mais uma porção da sua carta aos Gálatas. Oremos então. Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque toda a tua glória, a tua grandeza, aquilo que aprove ao Senhor que nós conhecêssemos, que nós soubéssemos, o Senhor nos revelou por intermédio de Jesus Cristo, teu único Filho, e na tua palavra. Senhor, nós te somos gratos por esse privilégio que temos de ter a oportunidade de estudar a tua palavra, de reunirmos em tempos normais na casa do Senhor, livremente, com as portas abertas, para estudar a tua palavra, e em tempos como estes de pandemia, de reclusão, de isolamento social, nós temos esses meios tecnológicos que nos permitem comunicarmos com os outros, e assim, em espírito, vamos juntos, unidos em um só coração, em uma só fé, em um só povo, buscar no Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Fala conosco, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, conhece cada um daqueles que estão nos assistindo agora. Visita-os nesta hora, cada família, cada lar.
abra o entendimento de cada um de nós e fala conosco sobre tudo. Que o Senhor dê nesta noite oportunidades para que vidas sejam salvas, para que pessoas que estão conectadas conosco neste culto possam ter um encontro pessoal com Cristo Jesus, recebendo como Senhor e Salvador de suas vidas. Aí então, como nós vamos ter o privilégio de conhecer esse Deus tão sublime, tão grandioso, que se revelou a nós através das Sagradas Escrituras, como nós tivemos a oportunidade de ver aqui nessa porção que lemos, que descreve a Tua majestade, a Tua grandeza. E assim, ó Pai, nós oramos agradecidos, no nome de Jesus Cristo, Teu único Filho, o nosso Salvador, o nosso único mediador. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Irmãos, nós vamos agora passar o nosso estudo, nessa noite do estudo bíblico, e nós estamos estudando a carta aos Gálatas. Eu queria te convidar então para que você abrisse sua Bíblia no capítulo 3. Nós estamos aí nesse bloco do versículo 15 até o versículo 29. Nós estudamos até o versículo 18 e hoje a nossa meditação será do 19 até o 29. Nós estamos observando aqui que Paulo vai mostrar essa relação que é da lei com a promessa e com Cristo, ou seja, com a aliança da promessa lá com Abraão e agora com Cristo Jesus. Agora parte lá de Abraão e vem até Cristo. E nós vimos alguns aspectos dessa relação que existe entre a lei e Abraão no estudo passado, e hoje, nessa noite, nós vamos falar sobre esse significado da lei de Moisés em relação a Cristo Jesus, que era o grande conflito que Paulo estava enfrentando ali nas igrejas da Galácia. Então nós vamos ler do 19 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar comigo em Gálatas 3, a partir do verso 19 até o 29, diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Fui adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Feche os seus olhos, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe na apreensão da mensagem que Ele já preparou para os nossos corações através dessa porção da Tua Palavra. Nós te agradecemos, Senhor, a Tua Palavra que o Senhor traz diante de nós nesta noite. Pedimos ao Senhor que fale conosco, nos dê a orientação do Senhor sobre essa questão relacionada à nossa fé e, ó Deus, a lei de Moisés e a graça do Senhor em Cristo Jesus. Esse perigo, esse desafio, Paulo estava enfrentando com os cristãos da Galácia, Senhor. E nós sabemos que em nossos dias também nós somos confrontados com essa questão
quanto ao papel da lei de Moisés, mas que o Senhor possa nos orientar nesta noite, nos mostrando de fato que ela teve a sua importância, teve o seu papel, mas qual foi esse papel? Pedindo ao Senhor que fale conosco e que essa reflexão nos ajude, ó Deus, a nos entusiasmar mais, a nos alegrar mais com a pessoa e a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, trazendo a salvação para cada um de nós. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, então nós vamos continuar aqui esse bloco do 19 até o 29, lembrando que ele é uma sequência, uma continuação do versículo 15 até o versículo 18. Naquela parte, Paulo tratou da relação entre a lei e a aliança da promessa com Abraão. Agora ele volta para nos explicar. Então, se a lei teve o seu lugar em relação à aliança que foi feita com Abraão, então qual que é o papel da lei? Qual que é o lugar da lei? Então, se é Jesus Cristo que vale, se é a promessa feita a Abraão, se é pela fé, para que serve a lei? E aí Paulo vai escrever aqui algumas questões que nós precisamos compreender. Então, primeiramente, nesse versículo ele fala sobre essa questão da lei. Olha aí, dos versos 19 até o verso 22, quando ele faz ainda uma breve relação da lei com a promessa, mas enfatizando a pessoa do mediador e não mais a aliança da promessa. Você observa aí que ele diz, vamos acompanhar o texto. Ele diz assim: olha, qual pois é a razão de ser da lei? Para que serve a lei? É uma pergunta que ele faz. Aí ele mesmo vai responder a essa pergunta. Ele diz assim: foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão do mediador. Então observe você que o apóstolo Paulo não está descartando a lei. Ele está dizendo assim: olha, foi adicionada. Deus colocou a lei, todos aqueles preceitos da lei de Moisés, por causa das nossas transgressões. Então, o que motivou ao surgimento da lei foi a desobediência do homem. A nossa desobediência, claro, esse nosso aí é em potencial, porque lá na época de Moisés, o povo daquela época. Então, a gente pode dizer, por causa da desobediência do homem, Deus adicionou a lei. Agora, Paulo vai mostrar também qual é o papel dela. A desobediência fez com que a lei viesse. E aí, até quando? Para que ele mostra, então, até quando essa lei? Até que viesse o descendente. Que descendente é esse? É por isso que nós temos que sempre atentar para o fato que nós estamos fazendo uma exposição sequencial da Bíblia. Esse descendente que Paulo está se referindo é o que ele disse aqui no versículo 16, quando ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então lá no versículo 16 ele responde a nossa pergunta aqui: quem que é esse descendente? Jesus Cristo, a quem se fez a promessa. Então, quando Deus fez a promessa a Abraão, ele estava prometendo que Jesus viria um dia. E aí a lei, ela foi adicionada por causa das nossas transgressões, até que esse descendente viesse. E aí depois ele vai mostrar que mais adiante, então, o que a lei fazia então, já que ela estava no nosso meio, até a vinda de Jesus Cristo. E aí, irmãos, você observa que o argumento de Paulo é um argumento completo, claro, é um argumento do Espírito Santo. E ele completa dizendo, e ela veio, foi adicionada por causa das transgressões, até que Jesus venha, ou até que Jesus viesse, que ele já veio, até a primeira vinda dele. E aí, além disso, assim, ela foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. E aí os estudiosos entendem isso, que esse mediador seria, no caso aqui, o próprio Moisés, que naquele período, você sabe que Moisés era ele que mediava a comunicação entre Deus e o povo de Israel. No período patriarcal, eram os patriarcas que eram os sacerdotes. Abraão oferecia sacrifício, Noé oferecia o sacrifício, Jacó ergueu um altar, e assim por diante. No período da lei, Deus foi levantando homens, que esses homens eram aqueles que faziam a mediação. Agora, essa mediação era totalmente eficiente? Não.
essa mediação, ela apontava para Cristo Jesus. Era o tipo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então é nesse sentido que a lei, isso ela foi promulgada por meio de anjos e pela mão de mediador, ou seja, Moisés desceu do monte, trazendo as tábuas da lei, que representavam aqueles 10 mandamentos, as 2 tábuas, representavam todo o conteúdo da lei. E aí no verso 20 ele completa dizendo: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Esse versículo é um versículo meio desafiador para a gente entendê-lo, é verdade. O que Moisés está querendo dizer com isso aqui? Mas uma das explicações mais simples, o Dr. William Hendrickson, no seu comentário da carta aos Gálatas, ele diz lá que são aproximadamente 400 interpretações desse versículo. Não sei se ele quis dizer isso literalmente, mas está escrito lá na página 208 do seu comentário da carta aos Gálatas, que foi traduzido pela nossa casa editora presbiteriana, um comentário espetacular que te ajuda muito a compreender aí os ensinamentos na carta aos Gálatas. O comentário bíblico é um autor mais especializado que vem comentando os versículos, ensinando o que aqueles versículos querem dizer, trazendo à luz algumas coisas que às vezes nós não temos condições de compreender. E aí então, essa ideia, a ideia mais simples de Deus, o mediador não é de um, ou seja, esse mediador, ele não era de uma pessoa só, ele veio para poder fazer a mediação de todo o povo, mas ele completa, mas Deus é um. Então o foco aqui é em Deus, né? Deus, e o que quer dizer quando ele diz Deus é um? O que quer dizer? Está certo, o mediador ele veio para todos, mas Deus é um. Ele veio citar para o povo de Israel, mas Deus é um no sentido de que ele é o Deus da promessa e é o Deus da lei de Moisés também. E aí você observa no versículo 21 o raciocínio de Paulo completa quando ele fala sobre Deus ser único. Diz assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Novamente ele faz uma pergunta: é contrário? Aí diz: de modo nenhum, não é contrário. Agora você observa o seguinte, que qual que é a explicação que ele vai trazer, talvez não é que você esperava. Às vezes a gente olha assim, a gente imaginaria que ele dizia uma coisa, mas olha o que ele diz: porque se fosse promulgada uma lei desta vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Não é isso? Então quer dizer, a lei teve o seu papel, que não é contraditório ao papel da promessa feita a Abraão. Porque se a justiça, como ele diz aqui, fosse segundo a lei, os dois seriam competidores, mas não é. A lei tem o seu papel, que está complementando aí, no sentido da revelação, o papel exercido pela aliança, a aliança que Deus fez na promessa com Abraão. E aí ele diz assim: olha, seria um procedente da lei. Se a lei pudesse dar vida, a justiça e a verdade, então seria um procedente da lei. Então quer dizer, a lei não pode dar vida. Isso aqui é a vida espiritual, naturalmente, que ele está falando. E aí então ele diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus fosse a promessa concedida aos que creem. Observou o argumento dele para dizer assim: olha, a lei não pode dar vida. Você não pode adquirir a justiça e a verdade pela lei de Moisés. Por quê? A Escritura encerrou tudo sobre a condição do pecado. Aí, para que ela encerrou tudo sobre a condição do pecado? Pecador, todos somos pecadores, inclusive, observe que ele colocou tudo. Inclusive a criação está gemendo, aguardando a sua redenção. Não é isso que Paulo diz quando escreve aos Romanos? E aí então, para que a Escritura veio e diz: está tudo condenado, todo mundo sob a condição de pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Perceberam? Então quer dizer, a natureza caída, o homem na condição de pecador, ele não pode herdar essa promessa. É somente mediante Cristo Jesus. E aí essa lei veio por causa das nossas transgressões, e ela veio, então, ela não pode trazer a vida. Por quê? Porque está tudo encerrado debaixo do pecado. Todo mundo pecou, mas a solução é a lei? Não. É para que, mediante a fé em Cristo Jesus, a promessa fosse concedida aos que creem. Ou seja, aquela promessa feita a Abraão seja concedida àquele que crê. Olha que preciosidade dessa palavra do apóstolo Paulo aqui para mim e para você. Percebeu então como que ele vai descrever essa relação entre a lei e a promessa? A lei
veio, teve seu papel para apenas nos dizer que nós somos pecadores, todo mundo na condição de pecador. E aí ela veio para poder, a Escritura encerrou todo mundo na condição de pecado, e agora, mediante a fé em Cristo Jesus, a promessa feita a Abraão, então, é concedida àqueles que creem em Jesus. Perceberam? E aí depois, então, no segundo bloco, aí dos versos 23 até o verso 29, aí Paulo já vai mostrar, então, essa relação que a lei tem com Cristo. Observe aí, assim, antes que viesse a fé, que fé é essa? No Antigo Testamento já tinha fé. Então, provavelmente, a maioria dos estudiosos entende que essa fé ele poderia completar antes que viesse a fé em Cristo Jesus. Não é? Aí ele diz: estavam sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que no futuro haveria de revelar-se. Então, qual que é essa fé que haveria no futuro revelar? A fé no descendente da promessa, que é Jesus Cristo. Então, de maneira, aí Paulo vai mostrar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas observe só, tendo vindo a fé, aí completando fé em Jesus Cristo, já não permanecemos mais subordinados ao aio. Então, o que Paulo quer dizer com isso, amados? Essa palavra aio, né, é o mais ou menos sinônimo de mordomo, mas era um tipo de mordomo que existia lá no tempo antigo que nós não temos hoje. Geralmente, os homens poderosos, eles não queriam ter preocupação com cuidar de filho, nem as mulheres deles, e eles contratavam alguém que tinha condições intelectuais para poder criar os seus filhos. Esse alguém era chamado de, a palavra grega é paidagogos, de onde vem a nossa palavra pedagogia. Era alguém que tinha conhecimento. Daí a palavra aio, mordomo. Um caso clássico da história é o caso de Alexandre o Grande conquistador grego da antiguidade antes de Cristo, que foi educado por ninguém nada menos do que o famoso filósofo Aristóteles. Um dos mais importantes da filosofia grega foi de fato o aio, né, o paidagogos de Alexandre o Grande. E aí os pais entregavam o filho para aquele aio, ele educava ele até que ele crescesse a maioridade, aí então ele voltava a cuidar dos pais. Então aqui Paulo está dizendo que a lei serviu para isso. Ela foi conduzindo o homem pecador, educando o homem espiritualmente, cerceando o homem para as coisas erradas, mostrando os limites, até que Jesus Cristo viesse, né? E aí ele completa, mostrando para nós então isso, que quando veio a fé, nós agora, a fé em Cristo, ou seja, como se dissesse, quando Jesus Cristo, como Jesus Cristo veio, nós agora não permanecemos mais subordinados ao aio. E aí então, ou seja, a gente não está subordinado à lei. A lei é esse aio. Agora nós não estamos mais subordinados a ela. E aí ele completa dizendo: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Aí ele completa dizendo então, como é que é a nossa situação agora? Pois todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo nos revestistes. E aí ele mostra aqui então, no verso 28 de 9, diz assim: dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E daí, irmãos, Paulo completa toda a sua argumentação, porque ele diz assim: e se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Observou então toda essa argumentação que ele fez para mostrar, desenvolveu essa argumentação para nos mostrar que em Cristo todos nós temos acesso, temos a possibilidade de chegar até a presença de Deus. Não era só os judeus. Aí ele vai dizer então, não há nacionalidade, judeu, grego, não há condição social, escravo, liberto, não há sexo, por isso, homem, mulher, sendo iguais perante o Senhor. Todos nós somos um corpo em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer então, e esse corpo, ele tem alguma relação direta com a lei, ou ele tem alguma relação direta com Abraão? Por quê? Porque o grande problema lá era que os judeus estavam reivindicando, né, os elementos que haviam adentrado aqui da Galácia, estavam reivindicando que
para ser o verdadeiro descendente de Cristo, tinha que praticar a lei, senão não seria salvo. E Paulo então ele completa que se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Então todos nós somos de Cristo, não é só os judeus, como reivindicavam aqueles elementos que haviam adentrado a igreja da Galácia, pregando a mensagem que ia levar os cristãos gálatas a voltar para a andar de acordo com a lei de Moisés e não de acordo com a graça revelada em Cristo Jesus. Então, queridos, nós vemos aí que a partir do versículo 26 aqui, é como se Paulo completasse para mostrar para nós que de Cristo são todos aqueles, ou seja, de todos os povos, todas as nações, não há nenhuma restrição, não há nenhuma limitação somente ao povo judeu, porque essa era a reivindicação. Então, em Cristo, a pessoa não precisa ser judeu para poder dar a vida eterna. Em Cristo é que nós vamos herdar a vida eterna. Certamente que o judeu também pode herdar a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. Então, a grande resposta que Paulo dá para os Gálatas e dá para nós hoje é exatamente essa. Nós não podemos deixar de reconhecer e de aceitar aquilo que a Bíblia nos ensina, que o verdadeiro cristão, o verdadeiro cidadão dos céus, o verdadeiro salvo, espiritualmente falando, é aquele que é o descendente de Abraão, porque Abraão foi dada a promessa daqueles que creem. Em Abraão foi dada a promessa que viria aquele que é o descendente, que é Cristo, por intermédio do qual os homens, somente por intermédio dele, os homens podem ser salvos. Isso? Então, nele veio a herança. Agora, quem que são esses descendentes de Abraão? Aqueles elementos que estavam na igreja da Galácia e reivindicavam que eram judeus. Por isso, mesmo aqueles que habitavam na Galácia, que era uma região distante da Judéia, precisavam praticar a lei, obedecer a lei como os judeus obedeciam. Em outras palavras, acabavam se tornando um prosélito judeu. É assim que a pessoa se torna judeu, ou seja, não de etnia, mas de prática do judaísmo, da religião dos judeus. Então eles defendiam isso, mas Paulo então mostra que não. Que ali não era necessário aquilo. Por quê? Porque os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, independente de ser judeu ou não ser judeu. Isso quer dizer o seguinte, que nós entendemos pela mensagem das Escrituras, embora haja grupos divergentes, nós entendemos que até o judeu precisa ter um encontro pessoal com Cristo Jesus, recebendo como Senhor e Salvador de sua vida. E aí sim, então a promessa não é só para os judeus. A lei sim, a lei de Moisés era só para eles, a promessa não. A promessa era para eles, para mim e para você. O que precisa é que nós realmente recebamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, amados, nessa noite nós fizemos essa breve reflexão aí nesse parágrafo longo da carta aos Gálatas, vamos mostrar o quanto a obra de Cristo Jesus foi importante, desde lá do início, lá quando Adão caiu, o homem desobedeceu, lá no Éden, mas o Senhor mesmo providenciou a resposta, a solução para o pecado do homem lá no Éden, quando ele prometeu que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. É uma figura daquilo que o Messias que viria iria fazer. Por isso que os estudiosos chamam aquele texto de um proto-evangelho, o primeiro evangelho pregado, a primeira boa nova pregada. E aí esse descendente foi prometido a Abraão, e esse descendente é Cristo Jesus, que veio e morreu na cruz do Calvário por nós. Portanto, não há outro caminho. Lembre-se disso, não é só o caminho do judaísmo, que aqueles elementos queriam introduzir nas igrejas da Galácia. É outro caminho qualquer religião, qualquer prática ascética, prática esotérica, prática de boas obras, prática de isolamento,
as pessoas vamos ter um monasticismo, as pessoas se isolavam do mundo, prática de martírio, nada disso vai levar o homem até a presença do Senhor. É somente pela fé, pela pregação da fé, e nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então que o Senhor te abençoe nessa noite, de estudo bíblico, mas também trazendo edificação aos nossos corações, enfatizando o mérito da obra de Cristo em nossas vidas, porque é Ele, aquele que Deus prometeu a Abraão lá no passado, a promessa, a aliança da promessa, é que veio lá, nasceu lá em Belém, habitou em Nazaré, exerceu seu ministério ali na Judéia, Samaria, Galiléia, foi crucificado em Jerusalém, ressuscitou no terceiro dia, está sentado à direita do Pai, e espera que você entregue o seu coração para Ele receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele voltará em toda a sua glória para nos levar para habitar com Ele. Que Deus te abençoe, que esse Jesus que morreu por mim e por você seja de fato Senhor da minha vida e da sua vida. Amém? Então eu queria fazer uma breve oração encerrando esse estudo, e aí depois nós vamos para os momentos finais do nosso estudo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, louvamos o teu nome pelo teu cuidado conosco e nos instruir, que verdadeiramente essa certeza de que só em Cristo e a certeza de que Ele habita em nossos corações possam trazer consolo a cada alma, a cada vida, nos fortalecendo mais e mais na nossa caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Chegamos ao final então do culto desta noite, e mais uma vez nós primeiro agradecemos ao Senhor o privilégio que Ele nos dá de poder reunir para estudar a palavra, e depois agradecer a você que está conosco todas as quintas-feiras, tem participado conosco dos estudos bíblicos. É a nossa oração aqui, o Senhor continue falando ao seu coração, e que você tenha oportunidade sempre de estar conosco. E eu queria me dirigir a você que de repente está aí nos assistindo, nos alegrando com a sua audiência,
que não é membro da nossa igreja, mas tem participado conosco. Quero dizer para você que é uma grande alegria para nós poder tê-los aqui, nos acompanhando. E fica aqui o nosso convite: quando as coisas voltarem ao normal, se você puder, venha fazer uma visita pessoal aqui à nossa igreja, e vai ser muito bom para nós podermos saber que você esteve conosco, nos assistindo, nos acompanhando, e aí virmos fazer uma visita. Será uma grande alegria para todos nós. Então, que o Senhor abençoe a todos os amados, tenham um restante de semana abençoado e abençoador, final de semana abençoado também. Fica aqui o convite já para as programações de domingo, e nós vamos encerrar então esse culto de estudo bíblico com a oração, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele certamente fez por mim e por você durante nosso estudo, durante a nossa reflexão da palavra dele nesta noite. Feche os seus olhos se você puder, vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, porque a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que é poderosa, que é o alimento espiritual das nossas vidas, o Senhor nos dá sempre a oportunidade de termos acesso a ela, de meditarmos, de estudarmos, de aprendermos cada vez mais sobre o Senhor. Pedimos que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Sabemos que em algumas regiões do nosso planeta, do nosso mundo, pessoas não têm a liberdade que temos. Mas aqui, que maravilha, Senhor, nós podemos reunir livremente para estudar a tua palavra. E que o Senhor fale a cada coração, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor tenha se manifestado na vida de cada um de nós, ó Deus, consolando cada coração, cada alma aflita, fortalecendo cada um, para que a gente possa seguir em frente, sempre confiando no Senhor, certo de que no Senhor nós somos mais do que vencedores, certo de que o Senhor está conosco sempre. Guarda-nos, ó Deus, na paz do Senhor. E é no nome de Jesus, teu único Filho, nosso eterno e único Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Ele. Tem um restante de semana muito abençoado, de muita paz, de muita esperança, de muita alegria, em nome de Jesus.